Seja bem-vindo ao nosso canal Ponto de Mutação, o ponto da comunicação transformadora. Transformadora porque a ideia é que eu possa ajudar através da comunicação você mudar o seu destino, a sua vida. Eu sou Flávio Guerrico, mentor, professor, especialista em oratória e comunicação há muito tempo nesse mercado e tenho muita coisa para contar para vocês. Muitas pessoas se sentem inseguras com relação à voz. Por quê? Porque tem algum tipo de preconceito ou de restrição ou de crença que não ajuda nesse momento. Eu poderia falar horas sobre isso, sobre crenças limitantes e crenças potencializadoras. Hoje já são ponto pacífico, inúmeras áreas do saber, coaches, practitioners da PNL, psicólogos, terapeutas, enfim, um grande número de profissionais se dedicam a estudar as crenças através de diferentes autores que abordam e falam sobre como esses limites mentais acabam nos impedindo de nos tornarmos melhores em alguma coisa. Se uma crença te impede de atingir o seu melhor desempenho, sim, ela é uma crença limitante. Mas antes disso ela pode ser útil e normalmente as crenças não surgem por acaso. Muitas delas são baseadas em verdades ou experiências que eu passei, outras não. Outras eu absorvi pela minha cultura, pelo meu meio, o que o Kurt Lewin chamava de teoria do campo ou do ambiente, que é a nossa bolha que nos produz os nossos limites e as nossas potencialidades. Não aqui uma atmosfera muito ampla, um assunto que dá muito o que falar, a gente vai ter episódios especificamente falando sobre isso, mas agora eu estou falando sobre voz. Se você tem um problema sobre a sua voz, se você tem um problema com relação à qualidade da sua voz, existem técnicas muito simples e existem consciências que já podem dar, no primeiro momento, um resultado. O primeiro é que você não tem uma única voz. Você tem, no mínimo, 3 vozes. Se você está gostando do nosso episódio falando especificamente sobre voz, clica no link, aproveita agora, pega um espacinho, curte, segue nas nossas redes sociais, Flávio Guerrico, hashtag Flávio Guerrico, você vai encontrar do nosso Instagram, ou então segue também flavioguerrico.com.br. Mas em especial, segue o nosso canal, curte o nosso canal, participa como membro, logo a gente vai ter específica de membro falando coisas muito legais, com aulas, com dicas, com coisas práticas e rápidas para você poder melhorar a sua comunicação, a sua oratória, a sua liderança, a sua estratégia e a sua capacidade de vender mais. Pois então, aproveita que tu ali, curte, segue, clica no link aí embaixo, vai lá, segue, curte o nosso, compartilha com as pessoas que você acha que precisam desse trabalho, porque por enquanto ele está num trabalho totalmente liberado, o canal é o acesso para os nossos alunos, quem já fez curso no IFG, Instituto Flávio Guerrico, recebe, tem acesso como membro, para quem está no YouTube agora está tendo material de qualidade, dicas infalíveis, práticas. Então, quando eu tô falando de voz, no mínimo a gente tem 3 vozes. No mínimo eu tenho 3 vozes. A primeira é essa voz de impostação de professor. Uma voz que eu projeto mais, uma voz que eu trabalho ela mais forte, mais intensa, com uma energia qualificada. Mas eu posso ter essa voz mais tranquila, mais calma, mais ponderada, que é uma voz de reflexão, uma voz de conversa próxima. Eu posso ter ainda uma voz mais encaixada, uma voz mais pontual. E posso ter a minha voz, que é a voz de arremesso, que eu chamo. Essa voz de arremesso é aquela que eu jogo muito longe, é aquela que eu projeto. Ela é interessante em quê? Em situações que eu não tenha microfone e tenha que falar para uma plateia maior. Essa voz de arremesso está próxima do grito. Que características e cuidados eu tenho que ter? Ela é sempre jogada muito para frente, com fôlego e com ar bem acumulado. Funciona? Sim, só que o desgaste vocal é bem maior. Significa que na prática eu vou ficar sem voz. Se eu ficar projetando o tempo inteiro, eu vou ter sim condição de falar mais alto. Arremesso. O que eu tenho que cuidar para que seja o menor possível o comprometimento
dessa voz em posição de garganta. Sempre aqui na ponta, para poder atingir médios e agudos que são mais perceptíveis ao ouvido humano. É uma voz de megafone. Você está usando todo o seu aparelho respiratório e fonador para poder projetar um som. Vai ter mais desgaste, gasta menos de energia, não recomendo ficar muito tempo fazendo isso, a não ser que você trabalhe com isso. Eu conheci professores que faziam isso, teve momentos da minha vida dando aula em diferentes lugares para turmas muito grandes, sem microfone, que a voz era essa. Acostuma tanto que eu costumava falar com essa voz até dentro de casa e dentro do carro. Segunda voz, a voz de conversa, que é essa voz de tom mais tranquila, mais ponderada, no médio, que fica bem suave e que você pode falar por muito tempo. É a voz que se usa no dia a dia. Qual é a grande preocupação? Mais articulado, mais ponderado, mais pausado. Essa é a voz do trato normal. Não precisa ter volume, precisa ter mais articulação. Quanto mais articulada, mais nítida. Eu chamo quase a voz interna, que é a voz de consciência. É uma voz normalmente trabalhada no grave e que ela pode ser utilizada muito para dar densidade. E que ajuda muito quando eu estou numa interpretação de texto, buscando consistência, buscando mais profundidade. Ela desce muito para a garganta e para o peito, ela circula melhor nessa região e todos nós temos. Se você tem grave na tua característica do seu aparelho fonador, você vai encontrar os teus graves mais preciosos nessa voz. Eu costumo dizer que é uma voz de Cortella. É aquela voz profunda e que tem significado e relevância. Por características que eu quero explicar em outros momentos, a voz humana, quando mais grave e mais pausada, ganha sim em energia e intensidade, e quando pausada, ganha em maturidade, em sabedoria. Pessoas sábias que controlam o tempo costumam ter voz e fala mais tranquila. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso canal Ponto de Mutação. Clica aí embaixo. Se você gostou, indica aos seus amigos, compartilha. Para quem está precisando falar melhor, se comunicar melhor, transformar a sua vida, por favor. Eu sou Flávio Guerrico, sou amigo de vocês. Então clica, curte o episódio, compartilha. Vai no Instagram também, segue. A gente está agora no mês de julho fazendo uma campanha enorme de seguidores. A gente vem com muita coisa legal, muitas cortesias, muitos prêmios, muita coisa acontecendo nesse mês de julho. Mas isso só vai acontecer se você for legal comigo, se a gente se ajudar. Conto com você. Me ajuda que eu te ajudo. Beijo no coração e até o próximo episódio do Ponto de Mutação.